Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma cestinha com uvas e um jarro de vinho do lado. E o texto que eu escolhi está em Marcos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br, ou no link na descrição do vídeo. Esse trabalho aqui eu tô fazendo para acompanhar esse aqui, ó. Tá? Então eu vou seguir o mesmo padrão para que, se você quiser emendar o trabalho, você vai ter uma composição comprida que dá para colocar numa toalha de ceia. Essa é a ideia. Então, hoje eu vou fazer essa parte que vai ter o vinho e a uva, e nós vamos começar borrifando água em toda essa área. Eu vou borrifar água aqui, ó, por toda a parte. Em cima do trabalho não precisa muito, porque agora a gente não vai fazer, a gente vai fazer só o fundo. Eu não tenho acabamento, então não tem perigo de manchar. Mas aqui, ó, o fundo vou deixar bem úmido. Pronto, agora que tá bem úmido, eu vou pegar o meu pitô número 6, um pouquinho do azul Caribe, tiro o excesso e agora eu vou começar aqui, ó. Só um pouquinho de tinta, não põe muito não. Porque acrescentar a gente sempre pode, tirar é bem complicado. Ó, você viu que eu tô deixando assim meio abaulado? Aí com esse pouquinho eu já coloco aqui na pontinha. Aí começo de novo aqui embaixo, na mesma proporção da tinta que eu tenho aqui. E venho limpando esse pincel. Só um pouquinho de tinta aqui. Agora eu já vou colocar aqui, ó. Eu não vou preencher essa área, não. Você tem que deixar mais ou menos a mesma altura aqui. Vai sumindo. Aqui eu tenho um risco, que é o final da mesa. Eu vou passar esse azul em cima dele, tá vendo aqui, ó? E agora eu venho sumindo, fazendo a volta aqui, ó, no jarro de vinho. E venho sumindo. Aí eu tenho que sumir na mesma proporção que eu fiz aqui. Então, por aqui eu tenho que terminar com a tinta. O que acontece? Eu vou deixando o pincel bem leve, só mesmo o peso do pincel. Ó, mais ou menos a mesma proporção. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do ladinho. Aqui a gente ainda vem com cinza. Mais um pouquinho. Agora eu vou voltar aqui pro lado direito e eu vou fazer a mesma coisa no cantinho da cesta. Aqui embaixo a gente tem a toalha. Então, aqui é a linha da beiradinha da mesa, onde a toalha tá caindo para baixo. Eu vou fazer assim, ó, como se fosse mesmo, eu tô seguindo a linha. E tô deixando um pouquinho de azul toda a beirada. Agora o que eu vou fazer? Você viu que eu coloquei umas linhas assim? Então, essas linhas tem um pouquinho para baixo,
que você pode até fazer assim umas manchinhas. Tô seguindo sempre a sombra pro lado de cá, tá? Pro lado direito. Então aqui, ó, eu vou colocar, vou deixar um contraste aqui branquinho, aqui azulzinho. Olha o outro aqui, ó. Tá vendo? Branquinho, azulzinho. E o branco é o próprio tecido. Vou sujar um pouquinho aqui esse canto. E assim a gente vai simulando uma toalha. Essa linha aqui, ó, não deixa muito rígida, tá? Você tem que ir fazendo manchinhas para mostrar que aqui para baixo é o tecido. Esse canto aqui eu vou deixar mais escuro já, porque aqui a gente vai pôr um cinza. Então, vou deixar a primeira sombra, que é o azul. Aqui embaixo da cesta um pouquinho. Aqui um pouquinho mais. Mas não precisa fechar todo o espaço. Vou sujar um pouquinho aqui essa toalha. Pra baixo. Pronto, ó, meu pincel tá bem limpo. Você viu que eu preservei áreas de branco puro do tecido. E agora eu vou pegar o cinza chumbo. Um pouquinho menos que o azul. E esse cinza chumbo, agora é hora de cobrir o risco, ó. E ele vai escurecer o fundo, mas ele não vai cobrir o azul. Só as entranhas mesmo. Aqui só um pouquinho. Nós vamos trabalhar a jarra, a transparência em azul, em cinza. Desse lado aqui também. Agora você não pode passar para baixo. Deixa esse escuro só ali. Venho sumindo. E agora, nessa área aqui, bem escuro. Aqui também e aqui também. Nesses espaços aqui, você pode até pôr um pouquinho, assim, aqui eu vou colocar para cobrir o risco, porque o meu risco ficou muito forte. Mas é só um pouquinho. E agora aqui, mais forte também. Para finalizar, um pouquinho de cinza só no cantinho do pituá. E eu vou acentuar a linha da mesa. Não precisa... Nossa, minha tinta tá grossa. Você não precisa fazer um risco, tá? Faz assim com o pincel mesmo para ele ficar meio... Para não ficar aquela coisa muito certinha. Ó, passando em cima do azul. Descendo um pouquinho, como eu fiz já com o azul. E agora você já pode pegar o branco. E agora eu vou pegar o branco com um pincel menor. Pincel número 10 aqui, ó, que tá bem aparado. Vou tirar o excesso aqui. E esse branco eu vou colocar aqui, ó. Agora eu tô fazendo a linha. Tá vendo aqui, ó? Bem nessa área. Aí eu posso fazer isso aqui. Pra acentuar essa quebrada aqui, ó. Aqui. Ficou um risco ali, mas o risco tava aqui a princípio. Não precisa preencher inteiro, porque aqui você já tem uma sombra. Então esse branco vem aqui e some. Vai pra lá e some. Aí você só desce aqui uma pinceladinha assim. Quiser dar uma esfumadinha. Aqui eu tenho mais um, que eu vou deixar só um pouquinho aqui em cima.
Aqui eu coloquei aqui, ó, bem no meio. E um pouquinho aqui também. E agora, para completar o fundo igual aquele primeiro pano que eu fiz, eu vou colocar um pouquinho do sépia nessas áreas. Eu tô colocando com um pincel menor, né, pincel 10, nessas áreas de profundidade maior. O sépia, ele vai dar um tom mais escuro. Ó, um toquezinho, sem cobrir o cinza, não precisa cobrir o cinza, tá? Aqui, ó, bem na área escura. Venho sumindo. Vou passar uma linha já embaixo. O pano tá úmido, isso daqui ainda vai crescer um pouquinho. Mas uma linha embaixo da cesta. Aqui, esse canto. Agora, aqui em cima no cantinho, aqui no cantinho. E aqui. Aqui ficou meio forte, eu vou lavar o pincel e vou voltar com um pouquinho do azul. Pronto. Então, assim a gente repetiu o mesmo padrão daquele outro que tem a garrafa com azeite e a azeitona. Agora nós vamos começar aqui pela jarra. E eu vou colocar um pouquinho de água. Só para deixar um pouco mais fácil de levar a tinta, de esfumar a tinta. Vou usar um pincel número 6 aparado. E a tinta cinza chumbo. Toda essa área aqui, ela é transparente. Então, se a gente tem esse fundo aqui, ó, azulzinho, ali naquele espaço, a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de tinta azul. Então, olha, não coloquei na hora do fundo para não confundir, mas agora a gente vai colocar. Essa faixa aqui, ó, é uma faixa de brilho, é branca. Então, essa área aqui, eu vou colocar um pouquinho do azul. Ó, aqui é vinho, então já é outra cor. Aqui pode ficar bem clarinho. Você viu que, ó, o azul terminou aqui, passou por aqui e vazou do lado de lá. Nem precisa passar ali em cima. Agora eu vou trabalhar com esse cinza. Carrego o pincel, coloco um pouquinho só de tinta, né? Passo bem em cima do risco. Como ele tá úmido, eu não preciso carregar muito com tinta, porque o tecido úmido, a água vai fazer essa tinta, pouca que seja, penetrar no tecido e não vai desbotar. Ó, tô passando no contorno. Já vou descer aqui também. Bem em cima da linha. Agora eu vou fazer aqui, nessa parte aqui é a branca, nessa parte aqui, ó, no cantinho. Eu vou esfumar um pouco. Sempre eu pego tinta assim, ó, limpando o pincel. Aqui também eu vou dar uma esfumada. Eu vou dar uma esfumada e eu vou aproveitar e vou passar um pouquinho desse cinza assim em cima desse risco. Ó, essa parte aqui também. Em cima do risco. E aqui nesse cantinho também. Essa parte aqui também eu vou dar uma esfumada de leve para dentro. Lado de cá. Aqui a gente tem uma nervura, assim, um relevo. Eu vou passar a tinta bem em cima do risco. E vou esfumar um pouquinho aqui para baixo.
Vou esfumar aqui também, porque depois o branco não vai cobrir. Você viu que eu tô trabalhando com pouquíssima tinta. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais comprido esse esfumado aqui. Como tá úmido, então é fácil da gente fazer. Nesse cantinho também eu vou esfumar um pouquinho aqui, ó. Aqui é aquela linha do vinho. Eu vou passar bem em cima do risco um pouquinho da tinta. Aqui no cantinho eu vou esfumar um pouco. E aqui vou deixar assim. Agora a alça, eu vou colocar bem aqui, ó, no centro. Um pouquinho dessa tinta, bem esfumadinho. Aqui embaixo mais escurinho. Esfumei essa área, agora eu vou começar aqui, ó, eu vou fazer uma linha. Tá vendo como tá ficando um pouquinho mais forte? Do lado de baixo desse esfumado, deixo uma linha. Quando eu chegar por aqui, eu venho sumindo, ó, sumir com a tinta. E agora eu vou virar o pincel e vou fazer desse lado aqui uma linha. Viu? Que aqui eu tenho e depois aqui eu tenho. O lado de cá ficou esfumado, o lado de lá ficou esfumado. Vou passar o pincel com um pouquinho de tinta bem em cima do risco também. E até desse risco aqui embaixo. Prontinho. Agora nós já vamos colocar o branco. Eu vou começar aqui pela alça. Eu pego um pouquinho da tinta e vou deixar um brilho aqui, ó. Dá uma esfumadinha assim pra cima, só. E depois aqui, e não é na beiradinha. Aqui é nesse espaço branco. Eu vou colocando a tinta e vou esfumando pros dois lados, ó. Lembra que aqui a gente começou uma linha? Então, quando chega aqui, esse esfumado se acaba. Aí eu começo aqui, ó. Agora, esse espaço aqui também, eu vou colocar um pouquinho do branco, vou sumindo pra cima e venho sumindo pra baixo. Aqui também. Depois a gente vai voltar com o branco puro, depois de seco, e realçar alguns pontos de luz. Aí. Agora a gente vai trabalhar desse lado. E acho que com esse pincel menor, peguei um pouquinho do cinza. Esse cinza, eu vou passar ele aqui, ó, bem no centro dessa parte que é o reflexo, né, que é branco. Vou passar um pouco aqui. Aqui também. E nesse aqui, eu vou colocar uma linha um pouco mais forte de cinza aqui, ó. Tem que fazer desde lá de cima. Aqui ele tem esse desencontro mesmo, tá? E agora com o branco. O branco eu já vou direto com ele. Aqui, ó, tem linha. Esfumado. Aí aqui linha. Esfumado. Esse pedacinho também, ó. Linha, esfumo, viro o pincel, linha, esfumo. Aí agora aqui. Linha, esfumado,
Agora, viro o pincel e faço a linha do outro lado. Esfumado. Aqui também. Agora, aqui, ó, paralelo com essa, eu tenho mais uma linha de branco assim, sumindo. E aqui também. A mesma distância, ó, dessa e dessa. Aqui nesse espaço também um pouquinho. Aqui nessa parte do meio é um pouquinho pro lado de lá, não é central. E ele vai acompanhar a curvatura dessa linha ali. Um pouquinho mais. Agora eu vou pegar um pincel menor, o número 6, e vou fazer aqui, ó. Aqui no centro. Em cima dessa linha, aqui tem um pontinho de brilho. Depois aqui, eu tô fazendo assim com a linha pro lado de baixo. Aqui também, ó, eu tenho aqui e aqui. E um pontinho aqui. Agora, nesse pedaço, a linha é pro lado de cima. Aqui eu trabalhei assim, ali eu vou trabalhar assim. Isso depois também a gente vai realçar com pincel 0. Porque aqui, como tá úmido, ele vai sumir um pouco. Essa beiradinha aqui, também eu tenho uma linha de branco. Que vai sumir por aqui. E vai passar ali em cima. Agora nós vamos para o vinho. Pincel número 10 de novo, aparado. Uma pincelada de branco, eu não umedeci, tá? Deixei assim do jeito que tá o tecido. Uma pincelada de branco aqui, nesse meio. Nessa parte aqui, ó. Ó, e esfumo um pouquinho pros lados, só pra não ficar aquela linha ali que depois a gente não consegue tirar de jeito nenhum. Vermelho Natal. Eu coloco um pouquinho pra fora. Isso daqui é branco, a gente não vai invadir, tá? Aí, eu venho entrando assim, ó, com o vermelho Natal em cima do branco. De forma que esse branco fique assim, ó, bem menor, tá vendo? Bem mais discreto. Agora, eu vou colocar o púrpura. Eu vou colocando e vou puxando ele para cima do vermelho Natal. Chego quase até ali no final, mas não precisa chegar. E faça essa passagem de cor do vermelho, do púrpura para o vermelho, sem a gente perceber onde um acabou, onde o outro começou. E agora eu já venho com o uva. Eu vou começar aqui a linha de fora. O uva, ele vem subindo em cima do púrpura. Aqui eu vou fazer essa linha de fora, todo o contorno. Aqui esse cantinho. Quero deixar bem escuro aqui, para as uvas aparecerem mais. Lembrando que aqui você não pode fazer uma linha reta, reta, reta. Aqui você tem que vir fazendo de acordo com essa curvatura ali, ó. Aqui eu vou preencher todo esse canto aqui com uva. Aqui o uva subiu quase em cima do branco, ele passou pelo vermelho.
Então, eu vou pôr um pouquinho do vermelho, um pouquinho mais, porque eu não quero uva misturado com o branco. Assim, fica melhor. Agora, aquela parte de cima, essa partezinha aqui de cima, eu vou começar com o vermelho. Eu vou pôr um pouco aqui também. Aqui, ó, na mesma direção. Agora, eu venho com o púrpura. Com esse púrpura, eu vou chegar nessa linha, que a gente vai trabalhar com outra cor depois por cima, vai trabalhar com o branco. Mas, a gente precisa de uma base. E agora, um pouquinho só do uva ali em cima. Aqui um pouquinho mais. Faço a linha. Termino do outro lado. Isso aqui tem que ficar bem certinho, tá? Porque é a elipse. Se ela entortar, a tua garrafa toda vai ficar parecendo torta. E com o pincel número 6, eu vou pegar uma pincelada de branco e vou passar aqui, ó. Tá vendo? Pra cá, bem em cima do vermelho e do púrpura. Passo um pouquinho pra lá. Aqui eu faço assim com o pincel. Deixo uma linha. Ali em cima, eu posso até colocar também, mas eu não vou chegar lá na beirada. Eu vou deixar um pedacinho do uva aparecendo ali. Ó, aqui também. O uva ficou aparecendo. E aqui são pinceladas mesmo. Não precisa trazer até aqui. O meu já tá manchadinho, já tá legal. Agora, a gente deixa essa parte e nós vamos fazer as folhas que estão aqui com as uvas dentro da cestinha. Eu vou fazer essa folha aqui, ela tá de costa, tá vendo? Tá virada pra lá. Aqui é a parte de trás dela. Eu vou usar o verde oliva, verde pistache, marfim e um pouquinho do sépia. Mas vou começar com o verde pistache. Colocando aqui, ó, bem nessa área. Agora, já vou pegar um pouquinho do verde oliva. Eu vou completar aqui. E aqui embaixo, ó, eu não tô lavando o pincel. Eu já vou pegar um pouquinho do sépia e vou pôr pra fazer a sombra. Faz uma passagem de cor. Aqui vai ficar mais escuro mesmo. Agora, essa parte aqui eu vou completar com oliva. Tem um pedacinho aqui. Não se esqueça de fazer esses dentinhos. Esse oliva vai de cima até embaixo, aqui, ó, um pouquinho de sombra. Tá, agora o lado de cá. Eu vou começar com o marfim. Aqui no centro. Agora eu vou passar pro pistache. Posso até chegar na beiradinha. Essa parte da curvinha aqui, até no meio da curvinha, você deixa bem clarinho. Aí, aqui já vou colocar o verde oliva para fazer um contraste. Volta da uva um pouquinho. Ó, mas dá uma pinceladinha assim, bem de leve, para fazer uma passagem de cor ali. Essa parte aqui com oliva. Não vou me lembrar como é que tava isso aqui depois, mas eu vou fazer e o teu risco vai do jeito que eu pintar. Aqui nessa pontinha eu tô colocando um pouquinho do pistache. Quero que fique pegando um pouquinho mais de luz. Aqui eu vou completar com oliva.
E esse cantinho aqui, eu já vou colocar mesmo é o sépia. Passando do sépia pro oliva. Esse cantinho aqui também vou pôr mais um pouquinho de tinta, um pouquinho do sépia. Não, agora, aqui, nessa altura, tá vendo que tem os dois buraquinhos aqui, duas valetinhas. Aqui assim, ó, eu já vou deixar um pouquinho de sombra. No sentido da ranhura, aquelas linhas que dão sustentação. E aqui desse lado, que eu vou, acho que a linha tava bem por aqui, ó. Torci ali. Eu vou pôr uma aqui, vou pôr uma aqui, mais uma aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma clareada de cima para baixo, ó. E nesse daqui também. Aí, com esse pincel, a gente já vai fazendo. Agora, eu peguei um número 2, bem pequenininho, bem aparadinho, que tá no tipo aqui. E eu vou acertar com o verde oliva essas pontinhas. Com aquele pincel lá não ficou muito bom. Não, ali já vou deixar mais clarinho. Vou lavar o pincel e vou usar o marfim. Eu quero essas linhas aqui, ó, bem clarinhas. Para dar bastante contraste de luz. Um pouquinho aqui também. E agora eu já vou trabalhar aqui com o pincel 0, antes que seque. Pincel 0 e marfim, que ele vai secar, ele vai escurecer um pouquinho. Não precisa ser uma linha muito fininha, mas tem que ser uma linha contínua. Ela não pode ter quebradinhos. Aqui eu deixei uma linha de marfim, então eu vou colocar um risquinho desse. Aqui mais um. Pro lado de lá, assim, um pouquinho mais discreto, ó. Que aqui a gente tem uma sombra bem acentuada. Esse lado também. Aqui eu já deixei marcado com o cabo do pincel. Agora eu tenho que seguir e deixar bem direitinho em cima. Para esse lado de cá já tem que ficar mais discreto. Então, eu vou tirar o excesso de tinta e daí passo só deixando assim, ó, bem clarinho. Aqui pra cá tem mais um assim. Isso! Agora eu tenho uma uvinha que tá ali atrás. Eu deixei ela ali porque ia ficar um buraco aqui. Aí eu coloquei. E eu já vou trabalhar ela com uva. Aqui, ó, desse lado. Uva aqui, ó, na volta. E agora, aqui nesse meio, eu vou colocar um pouquinho do púrpura. Só isso, não vou colocar mais nada, porque ela tá num lugar bem escuro. Agora, eu posso terminar esta pontinha de folha aqui, que eu quero deixar bem escuro também, porque ela tá lá embaixo, atrás desse cachinho aqui. Então, ela tá recebendo pouca luz. Aqui, ó, aqui embaixo eu vou colocar o sépia mesmo. E ali eu vou finalizar com um pouquinho do pistache. Muito quebradinho. Vou descer com uma linha aqui um pouquinho mais forte. Vou colocar com o pistache aqui assim, ó, uma coisinha meio que atravessada. Aí, agora a gente já enxerga uma folha ali. Pronto, agora eu posso fazer essa outra folhinha aqui.
Eu vou começar com o pistache aqui nessa ponta. Eu tô trabalhando as mesmas cores que eu trabalhei as azeitonas do outro arranjo, pra gente ter uma composição de cor similar. Vou pôr um pouquinho aqui nessa pontinha também. E agora o resto com oliva. Vou puxar ele aqui pra cima, vou abrir pra cá. E agora já com o marfim. Primeiro aqui, ó, bem essa linha central. E depois uma linha acompanhando aquela pontinha ali. Uma linha acompanhando essa pontinha aqui. E pro lado de cá, eu vou começar uma aqui, que vai passar por baixo da uva. E vou pôr uma outra aqui mais discreta, uma aqui mais discreta. Já vou fazer aqui um acabamento. Tô trabalhando com marfim. Esse aqui ficou forte demais. Então, para equilibrar, eu vou pôr um risquinho de oliva aqui, ó, do lado. Pronto, já disfarçou um pouco. Aqui também um pouquinho do marfim, só para deixar um pouquinho mais iluminado na área onde eu tenho pistache. Esse cantinho aqui também, eu já vou fazer um acabamento assim, ó, com o marfim, só nessas partes mais claras. Aqui vai ser com o pistache. E pronto. Folhas prontas, agora nós vamos para as uvas que estão dentro da cesta. Nós vamos fazer as uvas aqui, ó, de dentro da cesta. E eu vou começar com o sépia. Essa uva aqui, ó, ela tá bem no fundo. Então, coloquei sépia e uva. Nós vamos trabalhar com estas cores. Essa daqui também eu quero deixar ela bem escura, então eu vou colocar o sépia aqui no cantinho. A sombra, você sabe, né? Sempre vai por trás. Vou colocar o uva aqui. Mas eu posso dar uma ligeira clareada nela. E eu vou usar o púrpura. Só para iluminar um pouquinho, ó. Isso que vai sumir depois ainda, vai ficar bem mais escuro. Aqui a gente tem também um cantinho. Vou terminar o cantinho aqui com púrpura. Se você for me seguindo do jeito que eu tô fazendo aqui, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer essas uvas. Ó, que vou deixar bem escuro. Aqui eu vou deixar bem escuro também. Eu risquei ali uma uvinha, mas eu vou deixar como se fosse fundo da cesta. Eu vou pôr um pouquinho do marfim aqui só pra marcar a beiradinha, ó. Só isso. Voltando nas uvinhas. Esta aqui. Um pouquinho do sépia aqui no cantinho. Agora eu coloco uva e venho trabalhando assim, ó, redondinho. Aí passo por púrpura, sempre vai ser esta sequência aqui, ó. Sépia, que é o mais escuro, depois o uva, depois o púrpura, depois o vermelho, depois o marfim, quando for o caso. Aqui eu fechei com púrpura. E agora eu vou pegar um pouquinho do marfim, bem pouquinho. Vou fazer assim, ó, uma batidinha aqui. Pronto, já vai ficar mais clarinho. Agora vamos fazer esta aqui.
Nesse cantinho, um pouquinho do sépia, uva na sequência, vou deixá-la um pouco mais clara, púrpura e o vermelho aqui no centro. Vai batendo o pincel, não precisa fazer isso daqui, mas deixa a forma dela assim, ó, bem certinha. Posso até pegar um pouquinho do marfim e bater aqui, ó. Ó. Próxima. Sempre trabalhando a sombra. Aqui eu já peguei o uva, eu não coloquei o sépia. Aí o púrpura, aí um pouquinho do vermelho. Aí um pouquinho do marfim. Agora eu vou fazer essa daqui que tá embaixo. Uva, púrpura, vermelho, pouquinho do marfim. Deixa o pincel bem leve. Essa daqui eu vou deixar um pouco mais clara. Vamos trabalhar uva aqui desse lado. O púrpura, o vermelho. Sempre quando eu tô com o pincel assim, ó, bem limpo, eu volto ali para deixar bem preenchidinho e bem redondinho. E agora o marfim, um pouquinho mais de marfim desse lado esquerdo, do lado esquerdo, que é onde tá batendo nossa luz. E agora essa daqui, vou deixar o lado de cá mais escuro também. Aqui, só para não ficar da mesma cor, vou deixar já o púrpura, o vermelho no centro. E o marfim aqui desse lado. Vou escurecer um pouquinho mais aqui. Bom, agora eu vou pegar aquele pincel menorzinho, número 2, e eu vou usar o vermelho para fazer a linha de quem tá por cima. Você vai fazer aqui, por exemplo, você viu que aqui ficou bem escuro. Na verdade, a gente nem precisa de linha aqui, mas aqui, ó, eu preciso acertar a beiradinha. Então, eu vou colocar um pouquinho do vermelho aqui também, ó. Até por aqui, aí sumiu. Essa daqui também. Aqui em cima, ela tá por cima. Pronto. Essa daqui, ela tá por baixo daquela, e essa aqui ficou bem escura. Eu peguei tinta, então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho. Sem chegar ali, eu vou usar só esse restinho de tinta pra pôr um pouquinho aqui. Ó, já marcou ali. Aqui nem vou colocar. É mais nessas que estão bem na frente. Agora, eu vou fazer continuação aqui. Essa tá bem escura, bem por trás. Então, sequência sépia, uva e o púrpura. Depois temos essa, que também ficou escura, que também tá por trás. Aqui, ó, sépia com uva, o pincel tava sujinho, não lavei. O que que acontece? Mistura, isso é legal, porque cria uma tonalidade que é difícil conseguir na mistura. Ó, agora, essa tá por cima, essa aqui vou deixar mais clarinha, aquela dali. Sépia, peguei muita tinta, já vou colocar aqui. Uva, púrpura, já fechou aquela, púrpura aqui,
Nessa eu vou colocar um pouquinho do vermelho. E vou colocar um pouquinho do marfim. Agora, para fazer isso aqui, eu vou lavar o pincel porque tava com marfim, né? O marfim, ele, em contato com as outras cores, vai modificar muito a tonalidade. Essa daqui tá aqui, ó, por trás dessa, porque essa eu quero deixar mais na frente. Púrpura. Você viu como que eu vou colocando a tinta? Vai dando essa pincelada arredondada, para você não perder o risco da uva. Aqui, ó, o vermelho, aqui um pouco do vermelho. E essa daqui eu quero deixar ela bem mais clara, então eu vou começar com o marfim. Já vai dar um tom rosado, amarelado. Agora eu tô trabalhando com o vermelho. Subir um pouco aqui, ó, pelo meio. Essa parte aqui eu quero escurecer um pouquinho mais, porque ela tá encostada na cesta. Vou subir aqui, ó. E agora um pouquinho mais de marfim, que vai fazer o brilho. Posso pôr um pouquinho aqui também. Lavo o pincel. Acabamento com vermelho. Primeiro aqui, esta que eu quero separar daquela ali. Agora, eu vou pôr um pouquinho de brilho nessa. Brilho é a cor mais clara, tá? Ó, já tô manchando aqui pra dentro. Essa daqui praticamente a gente já tem o vermelho ali. Nessa hora, é a hora de deixar redondinho. Essa daqui, eu vou colocar com um pouquinho do marfim. Um pouquinho mais aqui. E um pouquinho mais aqui também. Aí. Essas daqui a gente não vai fazer agora. Eu vou fazer aqui embaixo esse cacho ali. E depois eu vou mostrar pra você, bem de perto, pra você comparar com o seu. Vou continuar trabalhando nessa linha. Sépia, nas que estão onde estiver bem mais escuro, é o sépia. Na sequência, uva, depois o púrpura, vermelho e finalizo com marfim. Olha, eu fiz a base de todas elas. Você viu que sempre eu tô usando o mais escuro aqui, ó, desse lado. Porque a luz tá chegando de lá. E agora eu vou colocar o marfim, que é a luz amassadinha. Vai ficar manchadinho. E outro detalhe, você viu que sempre que eu coloco um escuro, eu puxo aqui, ó, pelo meio. Ó, aqui, 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 deixando assim meio oval. E depois, na hora de colocar essa luz, você não vai colocar em cima desse escurinho. Se precisar, você pode sujar de vermelho novamente teu pincel. Vamos tirar esses daqui. Vou pegar o pincelzinho 2, que eu vou controlar melhor. Ó, você vai colocando e deixando manchadinho. A uva, ela tem reflexos. Ela não fica aquela coisa preenchidinha, lisinha. Se você fizer isso, vai caracterizar, sim, uma uva. Só que se você quiser deixar ela mais bonitinha, mais parecida, você tem que ir trabalhando com a tinta assim, jogando a tinta, colocando. Na verdade, colocando. E aqui ainda vamos precisar fazer mais uma camada de luz, porque tá bem úmido e ele absorve. Mas a última é assim, mais jogadinho ainda.
Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do vermelho e vou fazer a separação. Olha ali, aqui. Eu posso deixar ainda, aqui temos um cantinho. Eu posso deixar esse cantinho assim, bem escuro. Olha que legal que fica. Cuidado quando for colocar isso daqui para não entortar as uvas. E o ideal é fazer antes de fazer esse acabamento que a gente já vai fazer agora. Como eu fiz ali, então agora eu já posso pegar com o vermelho e ir fazendo esse acabamento. Agora sim, a minha uva aqui, eu quero deixar ela bem redonda. Então, eu posso deixar essa linha bem redondinha. E não precisa ficar assim uma linha total. Você pode colocar alguns pontos assim, ó. Não precisa fazer inteiro. Principalmente nessa área aqui, que é uma área escura, você não deve fazer inteiro. Aqui eu vou colocar um pouquinho aqui, só um leve reflexo. E aqui, só aqui, ó. Também, um leve reflexo. Nesta aqui eu nem vou colocar nada. Agora, isso a gente tem que deixar secar um pouco para fazer o acabamento. Enquanto isso, nós vamos fazer a cesta. Aí depois a gente volta fazendo o acabamento de todas as uvas. Eu fiz uma porção de riscos aqui em cima dessa cesta, mas eu vou pintar ela inteirinha de siena. Aí eu vou trabalhar em cima só o movimento com o pincel. No seu risco, não tem essa riscarada que eu fiz aqui, tá? No seu risco já tá certinho. Preenchi tudinho. Agora eu vou pegar o sépia. E com o sépia eu vou fazer uma sombra em volta. A tinta, ela tá úmida. E é importante que esteja. Porque se ela estiver seca, você não consegue fazer isso aqui, ó. Aqui nos intervalos das uvas. E aqui desse lado das uvas. Um pouquinho aqui. Tortinho aqui, mas é uma cesta rústica. Assim. Aqui nessa pontinha, embaixo daquela uva, um pouquinho também. E agora, você vai fazer isso aqui, ó. Você tá vendo que tem umas coisinhas altinhas ali? Ó. Você vai passar uma linha escura. Eu tô trabalhando com aquele meu pincel 10. E ele tá bem aparado. Já tá mole agora, porque eu já lavei, já molhei. Aí ele fica molinho. Você viu que eu tô colocando tinta, tô deixando gordinho de tinta, ó. Bastante. Eu vou colocar aqui também. Bem na beirada. E aqui também. Importante, seja rápido. Não pode demorar. Troquei de pincel, peguei o 2. Aqui eu tenho que chegar também. Um pedacinho. Agora, o que você vai fazer? Você viu que eu deixei uns riscos assim. Partindo daqui, ó. Você vai fazer isso aqui. Pra cá. E pra cá. O movimento é esse aqui, ó. O movimento é aquele que tem no desenho. Vai fazer um pinheiro invertido. Mesmo tendo colocado ali bastante tinta, ainda tô pegando mais um pouquinho.
Aqui é a mesma coisa, não vai fazer assim, tá? É esse movimento, seguindo essa linha aqui, ó. Só que não vai encontrar. Essa é uma das formas de cesta rústica que fica bem legal e é bem fácil de fazer. Agora pro lado de lá. Ó, não é assim, eu não posso ver aquela linha, você tem que desmanchar ela. E vai puxando. Aqui, ó, você pode até puxar um pouquinho também. Já coloquei um pouco de sombra aqui, só pra não ficar aquela coisa parada, clara. Ó, desmancha. E agora, por último, esse daqui. Esse daqui também, né? Vamos puxar. Pronto, tudo puxado. Agora, eu vou pegar o amarelo pele. E você pode pegar um salmão bebê, até um marfim. E o acabamento. Onde tem as linhas, eu peguei a tinta só de um lado. Eu vou começar aqui, ó, de cima, e vou fazer até aqui, seguindo o centro daquele escuro. Só que eu não vou colocar aquela linha lisa. Eu vou colocando a tinta, ó. Viu que ficou tudo manchadinho? Agora aqui. Saio um pouquinho de cima ali, ó. Eu apoio o meu dedinho, porque fica bem mais fácil. Agora, esse aqui. O meu aqui saiu bem da proporção, é bem aqui, ó. Tá por cima, passou aqui, daí vai sair aqui. E agora, eu vou pegar a tinta de um ladinho só, vou pôr essa tinta pra cima e vou colocar a tinta aqui, ó, no centro. Vou puxar pra direita e pra esquerda. Eu vou colocando, evita colocar a tinta em cima do sépia. Coloca bem no centro e vai puxando. Vai dar uma iluminada e vai parecer que tá alto essa parte aqui. Aqui embaixo é um pouquinho menos, porque aqui é uma área bem escura. Então, você coloca bem pouquinha tinta. Já por aqui, ó, pode pôr mais. Pode deixar o espaço maior. Mais curvo. E assim, irregular. Não pode fazer com pincel zero isso aqui que não dá certo, viu? A parte de cima, eu vou colocar de uma ponta na outra. Aqui, ó, começo do meio, venho trazendo pra cá e levo pra lá. Vai acompanhar aquela curvatura que você já fez com o sépia. Olha a curvatura, sempre vai ficando horizontal, nunca você vai subir. A tendência é fazer isso aqui, ó, faz não. Você tem que morrer com essa tinta aqui, ó, dentro do sépia que você fez isso. E agora está fazendo isso. O movimento. Você pode treinar num papel. Você pode treinar até com lápis. Agora eu vou pôr um pouquinho aqui. Não vou colocar muito. Porque aqui a gente tem as uvas. Mas a gente precisa colocar um pouquinho também. Aí, aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Não vai muito, mas tem que ir um pouquinho. Arrematando aqui em cima. Aqui eu não vou colocar, que tem uma área de sombra. Só pincel sujinho. Mais um pouquinho de tinta e vou deixar aqui bem clarinho. Aqui já foi, vou arredondar aqui outra vez.
Aí, essa parte aqui não pode ficar lisa, tem que ter algum espaço assim vazadinho, fica melhor. Agora eu vou pegar o sépia de novo e vou acertar aqui embaixo que o meu ficou feio. E sujei o pincel num pouquinho do pele, eu vou fazer aqui, ó. Não precisa mais, é só aqui para separar daquela parte de lá. E agora eu vou fazer a base dessas uvas aqui e já mostro para você. Olha como está ficando. A base toda do trabalho está pronta. Agora nós vamos voltar para a jarra para colocar os brancos, que agora está totalmente seco. Nós vamos colocar os brilhos para finalizar. Primeiro nós vamos trabalhar com um pincel zero. Aqui, ó, eu tenho todo um contorninho de cinza. Um pouquinho para baixo da beirada, eu vou colocar uma linha de branco. Vai ficar um pouquinho de cinza para trás. Olha, com bastante cuidado. Uma linha de ponta a ponta, mas não é bem na beiradinha. Agora eu peguei um pincelzinho aqui, número 6, que tá gasto, durinho, bem aparadinho. E eu vou colocar a tinta sem diluir, do jeito que ela veio no pote. Aqui, ó. A gente vai fazer essa luz, esse brilho, só que um pouco mais acentuado. Não começa lá da beiradinha, que ali tem escuro. Coloca assim, ó, no meio e puxa pra cima e puxa pra baixo. E vai esfumando. Aqui também. Agora é só seguir aquilo que a gente já tem. Só que você não vai cobrir inteiro novamente. Você vai colocar no centro e vai esfumar para fora. Você vai realçar aquilo que você já tem. Uma área maior, assim, ó, você coloca a pincelada um pouquinho maior e vai esfumando. Aqui é a mesma coisa, ó, você coloca onde tem a sequência do brilho, você põe um ponto. Agora aqui, nessa área, eu vou colocar, ó, umas pinceladinhas seguindo aquela linha da elipse. Vai ficar assim meio crespinho, tá? É isso mesmo. Não é uma linha contínua. Aqui não chegue. Aqui fica escurinho mesmo. Aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Mas assim, ó, manchadinho, tá? Isso aqui não pode ficar liso, não. E agora essa área aqui, ó, eu vou preencher mesmo com o branco, porque ainda não tem tinta. Aqui bem no centro, ó, desse vermelho, também tem uma manchinha. Isso, eu acho que já iluminamos bastante. Mais que isso a gente estraga. Eu lavei o pincel, sequei. Agora eu só vou encostar o pincel aqui, ó. Que ficou gordinho de tinta, bem... O pincel tá sujo. Eu vou fazer aqui um pouquinho pra dentro. Uma transparência. Viu que meu pincel tava sujinho só. Quero subir um pouquinho aquela transparência ali, vou usar o pincel zero. Aqui, ó. E descer um pouquinho. Isso. A jarra tá pronta, agora nós vamos iluminar as uvas. Eu vou deixar aqui do lado o vermelho Natal e o marfim. Eu vou
trabalhar mesmo com o marfim, tirando o excesso. Eu tô colocando o marfim bem no centro, em cima do vermelho. Aí eu só vou sujando. Ó, coloco aqui de sujeirinha e dou uma puxadinha para os lados. Só colocando, nessa puxadinha não entorte, não deixa a coisa meio quadrada, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o tecido, o próprio tecido puxa o pincel. Ó, eu vou colocando a tinta, começa sempre pelo centro e depois só vai dando fazendo uma sujeirinha. E assim, sujeirinha que eu digo é quando você coloca o pincel e não fica limpando muito. Aqui só um pouquinho, porque só tá pegando um pouquinho de luz ali. Aqui embaixo, ó, um toque, um ponto, 2 pontos, já chega. Aqui já tem um ponto de vermelho, vou pôr um ponto de marfim do lado. Aqui um tecozinho só de tinta, ó, pronto. Acho que já chega, tá bem manchadinho. E olha como elas saltam. Olha a diferença. Aqui ainda não tem, então vou colocar também. Coloco. Você viu que eu tô segurando o pincel aqui, ó? Não tô segurando como se fosse um lápis ou uma caneta. Não é assim, é assim. Isso aqui você coordena muito melhor ali o lugar que você vai colocar. E é uma questão de treino. Eu sei que tem gente que vai falar: ai, Lu, mas eu não consigo. Eu não conseguia também antes de aprender. Depois que eu aprendi, eu consigo. Então é assim. Insista. Treine. Brinque primeiro num paninho antes de fazer direto no tecido, que é possível. Na faculdade a gente fazia alguns trabalhos assim com cabo de vassoura, a gente punha o papel na parede e vinha com cabo de vassoura para pintar. O pincel estava amarrado lá na ponta do cabo de vassoura. Era uma aula muito divertida. E a gente não conseguia fazer aquela coisa certinha, de jeito nenhum. Aí, agora o lado de cá. Começa sempre aqui, ó, nessa área. Essa luz, ela nunca vai ficar exatamente no meio. Eu vou postar para vocês uma foto que eu tenho, que eu tirei na casa do meu irmão. Eu tô colhendo uva da parreira, é muito legal e é maravilhoso você colher. Quem tem uma parreira pequenininha em casa vai saber do que eu tô falando. É muito bonito. Ó, aqui só uns detalhezinhos. Aqui eu já vou iluminar um pouquinho mais. Você viu que não pode ter medo. E outra coisa, o trabalho, ele totalmente seco. Se você coloca demais, como eu fiz ali, olha o que eu faço. Eu umedeço um pincel, passo ali um pouquinho de água, ó. Viu como tirou? Porque o trabalho de baixo estava seco. Ele impermeabiliza. Agora eu vou fazer um último detalhe. Uns toquezinhos aqui na parte de trás. A cesta também precisa de acabamento. Eu vou fazer com o pele novamente aqui, ó, a parte clara. Só a parte clara. Já viu aqui como vai destacar? Então, isso eu vou fazer e depois eu já mostro para você pronto. E agora eu vou usar aqui, ó, o sépia e o pincel zero.
E eu vou fazer aqui um cabinho saindo aqui de dentro da cesta, porque essa uvinha aqui a gente tem que pendurar ela, né? Ó. Sai lá de dentro, não tão fininho. Aí vem aqui, que eu posso até pôr aquela meia lua. Aí eu posso trazer esse cabinho, tá passando lá por trás aqui, ó. Essa outra aqui, eu não vou colocar cabinho. E esses cabinhos, a gente tem que iluminar com um pouquinho do marfim. Mas não é aquele... Você não vai passar aquela linha contínua em cima. É só assim, uma sujeirinha de marfim em cima, ó. Pronto. Aí. Acho que do lado de cá também vou colocar. Esse eu vou colocar aqui, ó, saindo aqui de trás da cesta. Essa vem aqui. E aqui vem mais um pra cá, mais um pra lá. Eles se dividem ali dentro, né? Aqui, aqui e aqui. Desse lado aqui, a gente praticamente não vai ter iluminação. Mas aqui, ó, a gente pode pôr um pouquinho. A uva tá lá atrás e o cabinho tá aqui um pouco mais pra frente. Vou colocar mais um galinho aqui pra baixo, que ficou muito centrado ali pra cima. Assim. Agora eu vou terminar a cesta. Agora eu quero que você veja aqui. Percebe a diferença desse cacho para esse? Aqui eu coloquei um ponto branco. E é um pouquinho só de tinta. Você tem medo? Coloca no pratinho. Esse ponto, ele vai exatamente no meio daquela luz que você já colocou. Tá vendo aqui, ó? Bem no centro. Se quiser, pode fazer mais um pontinho aqui, um pontinho ali. Olha, isso faz uma graça. Mas não coloque muito, não é para circular toda a uva, tá? É só alguma coisinha. Bom, o trabalho está concluído. Acho que não precisamos fazer mais nada. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado de coração. E até o próximo vídeo.